Bom dia. Hoje vocês vão ter a oportunidade de ouvir exatamente aquele título. Quer dizer, quando você tem alguma coisa que chega na beira do leito, aquilo já passou por, por várias outras etapas, e isso é a medicina translacional, que eu não sei se essa palavra, na verdade, é tradução dos estudos experimentais que vão chegar na beira do leito. E no laboratório, que não sei se muitos de vocês não sabem que existe aqui na FAMERP, é o Laboratório de Imunologia e Transplante Experimental, que nós montamos em 2006 e que nós temos tentado fazer um pouco dessa medicina translacional, quer dizer, com limitação de recursos econômicos, conseguindo financiamento de FAPESP, CNPq, que é muito difícil para a gente aqui no interior, afastado das USP, das Unicamps da vida, conseguir esse financiamento. Mas nós temos conseguido, acho que a Heloísa vai falar isso aí, não sei se vai. Então, a doutora Heloísa é professora adjunta aqui da Faculdade de Medicina, ela é expert em biologia molecular e desde o início ela tem trabalhado comigo, junto com vários outros que atuam no laboratório, vários outros ex-alunos do laboratório, como aqui a doutora Fernanda Goraieb, e ela que é a coordenadora desses estudos, onde eu participo como um conselheiro sênior, tá? Então, ela vai mostrar nada muito aprofundado, mas vai mostrar o que nós fazemos no laboratório. E muitos de vocês, se quiserem, são sempre bem-vindos para participar dessas atividades, se tiverem tempo e interesse. Então, doutora Heloísa, com a palavra. Obrigada, doutor Mário. Obrigada, doutora Maria Alice, de poder apresentar um pouco da nossa história aqui do laboratório. Tá. Então, bom dia a todos. Como o doutor Mário falou, nós vamos falar sobre a pesquisa translacional e como nós conseguimos fazer isso na prática clínica. Aqui? Não? Então, a pesquisa translacional é o processo de transformar as descobertas que nós fazemos no laboratório e levar isso à prática clínica. Ela é dividida em quatro etapas, e a pesquisa translacional em si, ela está entre a translação T0 para a T1, que é sair do laboratório, a descoberta básica, e transformar essa descoberta o que a gente pode usar realmente na prática clínica. Não sei se vocês sabem, mas cerca de 90% das pesquisas que, quando nós começamos, que parecem ser promissoras, ela não consegue se transformar em tratamento. Então, existe uma ponte aí, onde essas pesquisas não conseguem ser levadas à prática. E um custo de 28 bilhões de dólares ao ano. Então, esse desenho ele ilustra bem o que nós estamos falando. Então, nós temos aqui pesquisador da área básica e na clínica. O que acontece com as pesquisas? Elas acabam ficando aqui. Elas não chegam lá onde realmente o custo, o que nós gastamos do dinheiro público, ele vai ter que influenciar. Então, na pesquisa translacional, essa arte de atravessar aqui o Vale da Morte e transformar essa ponte numa ponte sólida para essa pesquisa, então, chegar da básica para o leito e agilizar a transferência desses resultados. Eu acho que é um dever do pesquisador quando se propõe a fazer uma pesquisa básica. Nos últimos anos, nós temos esse dado que demora 17 anos para 10% das pesquisas que a gente faz em bancada terem aplicação prática. Então, esse desafio
de fazer com que esse tempo diminua e que essas pesquisas aumente do 10% ainda é um desafio. Para isso, nós vamos dar o exemplo que o Dr. Mário falou do nosso laboratório, que é um laboratório de pesquisa básica. E esse laboratório tem o objetivo de transformar essas pesquisas básicas na prática clínica o mais rápido possível. Então, no histórico, o laboratório foi montado em 2005, ele fica no bloco de laboratórios, que é o bloco 6 da FAMERP, para quem não conhece. Nós, em 2008, foi nosso primeiro artigo publicado, que foi um artigo com células-tronco. E de 2008 a 2025, nós temos 50 artigos publicados e 2 artigos submetidos para publicação. Em relação às orientações, nós temos no total, entre estágios, iniciação, mestrado e doutorado, 87 gerações de orientações no laboratório. E como transferir o conhecimento da pesquisa básica para a clínica? Nós vamos dar alguns exemplos das linhas de pesquisas do laboratório. Como linhas de pesquisas principais, nós temos a doença renal crônica, usando para tratamento a medicina regenerativa e as células-tronco. Com transplante renal, nós usamos a imunologia, a inflamação, a epigenética para melhorar a qualidade do rim. E a importância do estudo da morte encefálica no contexto do transplante de órgãos. Eu vou falar um pouco de cada linha de pesquisa. Então, na doença renal crônica, o nosso objetivo inicial foi como retardar ou estabilizar a progressão da doença. Nós nunca pensamos que nós iríamos curar a doença renal crônica, mas como que nós retardaríamos ou estabilizaríamos essa doença para que o paciente conseguisse chegar bem ao transplante. Para isso, nós tivemos que desenvolver o modelo clássico, o modelo animal. A gente começa a pesquisa básica no modelo animal, que é o modelo de redução de 5/6 da massa renal em ratos, que foi feito aqui pela doutora Ida. Nós estabelecemos um quadro de doença renal avançada. Depois de estabelecido esse modelo de 5/6, nós resolvemos, então, fazer um novo modelo. Será que o modelo de 2/3 da massa renal, que seria uma insuficiência renal crônica menos severa, os tratamentos iriam funcionar de uma forma melhor? Então, como era feito? Isso aqui só para ilustrar rapidamente para vocês. Aqui mostra, então, que no modelo 5/6, apenas 17% de massa renal ela apresenta funcionante. E no modelo de 2/3, nós temos 34% de massa renal funcionante. E era feita a nefrectomia do rim esquerdo e aqui no rim direito a oclusão da artéria renal, mostrando então um infarto desse tecido renal, e esse ratinho ele mimetizava o paciente em diálise, mostrando aqui uma foto real do rim depois de feito o infarto dele. A parte escura é onde então é a massa renal morta e aqui a massa renal funcionante. Eu destaco como exemplo alguns artigos. Então, esse foi o artigo que nós validamos o modelo 2/3, o modelo de insuficiência renal moderada. Nós publicamos também alguns tratamentos feitos com ômega 3, que são os ácidos graxos poliinsaturados, para o tratamento dessa insuficiência renal crônica. Estabelecendo o modelo experimental, modelo animal experimental, a ideia era, o racional foi o boom aqui das células-tronco. Então, nós pensamos em trabalhar com a terapia celular e medicina regenerativa, mas era um grande desafio pela gente estar no interior do estado de São Paulo, e as células-tronco, na época, era feita só nos grandes centros de pesquisa. Então, nós fizemos 2 parcerias. A parceria com a USP, com o Grupo No Céu, e a parceria com a Escola de Medicina da Harvard, com o Dr. Otto. E uma aluna nossa de doutorado foi fazer, então, uma parte do trabalho lá nos Estados Unidos.
Esse foi o primeiro artigo que nós publicamos, onde foi um artigo metodológico mostrando que nós conseguíamos tirar as células mesenquimais do animal, né? Do fêmur desse animal, da medula óssea. E esse daqui foi o primeiro trabalho com células-tronco, que nós usamos, então, as células mesenquimais que nós conseguimos aqui na nossa metodologia, no nosso primeiro trabalho, e utilizamos nos 2 estágios dos modelos que também nós conseguimos, o 5/6 e o 2/3. Então, nós podemos observar aqui que tem um racional que ele vem sendo desenvolvido em cada pesquisa. E observou-se uma redução na progressão da insuficiência renal crônica, sobretudo nos estágios iniciais. Então, nós concluímos que fazer o tratamento com células-tronco num animal que já tem uma fibrose, já tem um modelo severo, não é tão eficiente. Mas quando nós fizemos no modelo que ainda tinha 34% da massa renal, esse modelo foi mais eficiente. Um outro trabalho foi como injetar essas células no rim desses animais com insuficiência renal crônica. A ideia foi usar, então, para que essas células ficassem alocadas diretamente no rim, um biomaterial. Nós fizemos uma parceria com a Braille Biomédica e com a Universidade Federal de São Carlos, e foi feito para a gente um biomaterial que é colágeno acelularizado. Essas células mesenquimais eram cultivadas em cima desse colágeno, e ele era colado aqui como um scaffold em cima desse rim infartado. E aqui mostrando o rim e o biomaterial. Aqui numa imagem maior, como conclusão, ele teve uma prevenção da progressão da doença renal crônica. Esses biomateriais, ele realmente conseguiram fixar, um momentinho só, fixar essas células no rim, a redução de danos teciduais, a importância que a massa renal remanescente, o estágio, ele é diferente você tratar um paciente que já está com um estágio mais avançado a um estágio precoce, e o potencial de expandir essa técnica em outros tecidos, não só o tecido renal. Então, usamos as células mesenquimais e o próximo passo, nós vamos tentar usar as células pluripotente induzidas. A célula pluripotente induzidas é uma forma de nós pegarmos uma célula somática, nós usamos aqui fibroblastos de animais, e usamos um coquetel com genes embrionários e revertemos, então, a fase adulta dessa célula para uma fase embrionária. Aqui mostrando, aqui são os marcadores de células embrionárias, então nós conseguimos. E a hora que, no meio da cirurgia, a hora que acabava o tratamento dele, que era o tratamento de 90 dias que ele ficava com essas células, nós observamos que esses rins apresentavam tumores. Mas nunca ninguém tinha relatado que as células IPS poderiam causar tumores. Nós mandamos, né, isso daqui para outras análises e vimos que havia realmente áreas de infiltração de células neoplásicas. E os núcleos hipercromáticos mostrando que era um tumor de Wilms. Então, foi a primeira vez que foi relatado na literatura um dado não tão positivo. Quer dizer, as células IPS, da forma que ela está, ela criou os tumores. E é um dos artigos nossos mais citados na literatura. Então, as células IPS criaram tumores. A ideia agora, seguindo esse raciocínio, foi se a gente transformar as células IPS em células progenitoras renais. Então, essas células progenitoras renais, elas já são adultas, então a possibilidade de formar teratomas ela é bem menor. Então, fizemos isso, transformamos as células IPS para células progenitoras renais, e essas células progenitoras renais foi aplicada no rim dos animais com insuficiência renal crônica. Então, aqui mostrando
Ela começa com o PAX, com o WT1, que são genes embrionários, e depois, após o coquetel que nós usamos para transformar essas células em progenitoras renais, nós tivemos marcação positiva para a nefrina e para a sinaptopodina, que são marcadores de tecido renal adulto. E, eu não coloquei aqui, como resultado, ela não formou nenhum tipo de tumor e tivemos uma redução importante dessa insuficiência renal, usando, então, as células progenitoras renais. Depois de algum tempo, né, usando o modelo de insuficiência renal crônica para os estudos, nós expandimos as nossas pesquisas, procurando agora identificar biomarcadores moleculares em rins de doadores de critério estendido. Então, o racional foi para essas pesquisas: o doador falecido, os rins marginais, né, a DCE e o KDPI acima de 80% ou 85%, eles são mais inflamados e normalmente são descartados. Então, a pergunta era: essa condição inflamatória poderia ativar as vias da imunidade inata e da inflamação estéril e afetar os rins pré-transplante? Explicando de uma forma mais fácil, será que esse rim e esses rins marginais, esses rins não ideais, qual via, a gente queria procurar qual via estaria expressa nesses rins que tem o pior desfecho? Então, começou o nosso estudo. Quais eram as variáveis? As variáveis eram a morte encefálica, que provocava uma lesão celular, a hipóxia devido ao tempo de isquemia fria desses rins, a lesão de isquemia que era levada e a imunidade inata que então estava ativa. E isso tudo aumentava a inflamação estéreo, que é a inflamação onde não há patógeno, uma inflamação que a imunidade inata, né, está ativada, e o pior desfecho. Então, aqui eu não vou explicar para vocês, mas essa foi a via que nós escolhemos e esses foram os genes que nós estudamos. Então, nós tentamos, nesse trabalho, esse foi o primeiro trabalho nosso, a estudar as vias que poderiam estar afetando esses órgãos não ideais. Então, nós estudamos essa via. Usamos para isso a expressão gênica, só para mostrar para vocês a metodologia que a gente faz, expressão gênica e a placa de PCR-array, tentando pegar a cascata inteira, a via inteira, para a gente fazer um desenho de onde poderia estar alterado, análise da imunistoquímica para a proteína e análise histológica para ver como esse rim estaria de uma forma histológica. Em artigo em destaque, nós podemos observar aqui que essa daqui é a via que eu coloquei para vocês lá coloridas. Então, esse artigo foi publicado na Transplantation, e mostrando, então, que sim, os rins com KDPI aumentado ou os rins ECD, essa via estavam todas elas alteradas. E uma via nos chamou a atenção, que foi essa via aqui, que é a via do inflamassoma. O inflamassoma, ele tem um papel importante, que é ele que vai produzir uma molécula, que é a caspase 1, e essa caspase 1 que vai gerar as células inflamatórias. Então, nos chamou a atenção como que nós poderíamos modificar, então, essa molécula principal, que é a molécula do inflamassoma. Um outro trabalho que nós fizemos era mostrar, então, como a epigenética, a metilação, poderia estar envolvida nesses rins. Será que a epigenética seria diferente num rim de critério standard para um rim de critério padrão? Então, nós usamos a metilação e, concomitante, nós usamos a expressão do NF-κB para ver essa diferença de marcação. E olha aqui, como está o NF-κ nos rins considerados não ideais. Muito mais ativo. E aqui, os rins também não ideais estavam hipermetilados. Esse trabalho nós tivemos a parceria com a Universidade de Michigan. E a variável que nós vimos naquele desenho era a morte encefálica. Como que a morte encefálica poderia afetar os rins dos doadores falecidos? Então,
Como sempre, a gente precisa criar um modelo experimental para a gente conseguir trabalhar de uma forma homogênea com a doença que a gente está procurando. O racional foi que o doador de morte encefálica, a manutenção dele adequada é importantíssima. Ele pode ser que ele tenha a estabilidade hemodinâmica, hipotermia e o desequilíbrio hidroeletrolítico, levando então à ativação do sistema imunológico do doador. Então, aqui nós não temos ainda o receptor, aumentando as moléculas inflamatórias e aumentando assim a inflamação. O modelo de morte encefálica, ele foi feito em conjunto com a USP de São Paulo, a pós-doutoranda Nayane. Nós ficamos lá, eu e ela, para aprender, então, o modelo experimental. O animal era pesado, anestesiado com isoflurano, ele era entubado, a veia jugular e a artéria carótida, elas eram canuladas, e para ferição da pressão arterial. Após a pressão arterial, acontecia a trepanação da calota craniana na tábua óssea parietal direita, com a inserção do catéter Fogarty, 400 microlitros. Então, quando a gente inflava o catéter, acontecia, então, a morte encefálica, porque ela comprimia a massa cerebral. E esse animal era mantido por ventilação mecânica até 6 horas de ventilação mecânica, e essas 6 horas, ela representa o tempo que o doador pode ficar até a doação e qual é a cascata inflamatória desse tempo após a morte encefálica. Mostrando figuras reais. Então, aqui é um animal anestesiado com isoflurano. Ele aqui já está entubado, a canulação das artérias e veias e a trepanação, que é feita com a infusão do catéter Fogarty. Como que eu sei que aquele animal realmente está em morte encefálica? Como eu atesto a morte encefálica no modelo experimental? A pressão arterial. Então, após a constatação da morte encefálica, eu tenho um pico da pressão arterial com uma hipotensão nas outras horas. A retirada da sedação, a gente diminui o ISO e esse animal não acorda. E a ausência de reflexo. O primeiro trabalho nosso foi o trabalho que nós publicamos apenas com a morte encefálica. Então, como a morte encefálica, por si, ela estaria influenciando, então, o rim desses animais. Além da morte encefálica, nós pensamos como que é na prática clínica. Então, essa é a translação, quando eu falo, qual é o objetivo? Como é na prática clínica? O doutor Mário falou, tem um tempo de isquemia fria. Então, vamos colocar aqui o tempo de isquemia fria. Então, nós colocamos esse rim a 12 horas, a 4 graus no Eurocollins, e a 24 horas também no Eurocollins a 4 graus. Então, nós tivemos duas variáveis, um grupo só com morte encefálica e um grupo com morte encefálica, mais o tempo de isquemia fria. Aí era feito a análise molecular e histológica e das proteínas também nesses animais. Como resultado, nós tivemos uma resposta inflamatória sustentada, porque a morte encefálica por si, ela já tem uma inflamação, já gera uma inflamação nos rins desses animais. E o agravo durante a conservação. Quanto maior o tempo de isquemia fria, maior também a inflamação nesses rins. E uma coisa interessante é que nós deixamos 12 e 24. Com 12 horas, nós tivemos moléculas inflamatórias muito expressas. Com 24 horas, ela não muda. Ela continua igual a 12 horas. Então, não há um aumento. Então, a gente percebe que ele tem uma carga inflamatória máxima, que ele chega com 12, mas que ele não ultrapassa se você deixar 24. Achamos a via e temos o modelo. Próximo passo para fazer essa translação, qual é o fármaco que nós podemos procurar que atue na via que nós encontramos? O fármaco, então, era inibir aquela molécula que eu falei, que é o inflamassoma, e a interleucina 1, com uma abordagem translacional para otimizar a viabilidade de órgãos para transplante. Os fármacos utilizados, nós temos aqui um bioinformata, que é o Leno, e ele faz o estudo dos fármacos através da bioinformática, que nós achamos
o MCC 950 e o Ananquira. O Ananquira já é um medicamento que é usado para artrite reumatoide e está disponível para a gente comprar, né, e usar. Então, a pergunta é, ele é capaz de modular a inflamação estéreo, resultando tanto da morte encefálica quanto do tempo de isquemia fria? Então, aqui por curiosidade, esse é o nosso complexo chave, que é o inflamassoma. Então, ele é um complexo que reúne, por exemplo, o gene NLRP3, o ASC, a procaspase. Por isso que ele chama complexo, ele tem que se ligar, fazer uma roseta e desse complexo sai a caspase 1, que leva então, aqui mostrando essa via, a liberação da forma não ativa do IL-1 beta para a forma ativa. Então, nós temos aqui as citocinas, né, tudo o que acontece, então isso já tinha sido estudado, e o fármaco aqui que vai inibir o inflamassoma e o IL-1 beta. Esse trabalho foi publicado agora em 2025 na Transplantation, mostrando como que foi o resultado, então, do MCC 950 nesses animais com morte encefálica e tempo de isquemia fria. Então, nós tivemos a redução de todas as moléculas da via, mas nós tivemos um aumento da molécula IL-10, que é uma molécula anti-inflamatória. Então, aumentando a qualidade do rim, diminuindo a inflamação, diminuindo o dano e diminuindo a taxa de descarte. A inibição do inflamassoma e da interleucina, nós também temos alguns projetos aqui que eu vou passar, que são projetos em andamento. Esse projeto está, então, em andamento, nós não temos os resultados ainda, que é usar os outros trabalhos, nós temos várias variáveis. Como injetar essa droga no animal? Por exemplo, como que a gente conseguiria? Nesses outros trabalhos, nós injetamos uma via sistêmica. Mas será que isso é factível quando nós pegamos um doador de morte, doador falecido de morte encefálica? Porque usando ele de uma forma sistêmica, você tem ele em todos os órgãos, não só no rim. Então, nós viemos com essa ideia de usar a droga como perfusão in situ e também no líquido de perfusão, que aí a gente conseguiria usar apenas no rim. E nós tratamos, então, o tratamento com o MCC e com o Ananquira, e o tempo de isquemia fria, depois que nós fizemos os primeiros trabalhos de 12 e 24 horas, nós observamos que usamos o meio termo, 16 horas de tempo de isquemia fria para esses animais. Um outro trabalho que está sendo desenvolvido por uma aluna de doutorado que está lá na Holanda, juntamente com a Universidade de Groningen, nós mudamos o modelo. Agora o modelo, nós não vamos mais usar modelo de ratos, mas modelos suínos. O que ela faz? Ela pega o animal, que aqui é o grupo controle, por exemplo, lá no abatedouro, então ela vai no abatedouro assim que esse animal é abatido, eles pegam o rim ainda quente, então ela deixa 30 minutos de isquemia quente e depois usa a máquina de perfusão. Então, o trabalho da Ludmila é usar a máquina de perfusão normotérmica e a hipotérmica. A ideia de usar a máquina normotérmica é mimetizar o transplante. Então, lá, tanto na Inglaterra quanto na Holanda, eles usam, como não dá para fazer o transplante, então eles deixam na hipotérmica e usam a normotérmica para fazer a lesão de isquemia e reperfusão. Então, ela usou a droga aqui, o Ananquira, no caso, aqui na hipotérmica e também aqui na normotérmica. E qual seria a melhor via que ela poderia usar? Depois desse trabalho, os resultados foram resultados promissores. Ela está lá ainda, ela está voltando agora em agosto. O chefe dela de lá chamou para ela ir para o Texas utilizar a mesma droga em rins que lá são descartados com KDPI acima de 85. Então, nós vamos passar de modelo suíno para modelo humano.
Então, aqui mostrando, para quem quiser, nós temos essa parceria fixada com a Universidade de Groningen. Aqui as minhas alunas que foram num grupo para fazer um estágio lá na Holanda. Aqui é a Ludmilla, que me mandou esse vídeo enlouquecida com os rins de porcos que ela estava trabalhando, porque o rim de rato é tão pequenininho, tão difícil de trabalhar. A Nayane, aluna de pós-doc, a Tauana, de doutorado, e a Ludmilla. Como futuro, em metas futuras, nós temos alguns projetos também, que um deles são projetos novos que nós estamos tendo ideia agora, que é usar o rim de doador de critério expandido e estudar essa via P53, MIR34 e CIRT1 como marcador de senescência. Então, esse rim de doador de critério estendido, ele já é um rim idoso que já deve ter uma senescência, e como a inflamação vai, usando o P53, deixa esse rim, então, ainda mais na senescência, e nós temos medicamentos aqui que que reverte a senescência desse rim. Um outro trabalho, esse trabalho aqui é o doutorado do Lennon, esse trabalho é o doutorado da Tauana, que nós vamos usar a proteína cloto, que nós temos ela tanto solúvel, que pode vir a ser um biomarcador para a gente rápido no transplante renal. Existe uma placa de ELISA, Maralice, fácil de fazer para usar e medir a proteína cloto, para estudar a via PI3K, KT e FOX3A, que vai, então, medir como os pacientes com e sem DGF, como essa via, que é uma via que trabalha com a oxidação, com a parte de estresse oxidativo, estaria envolvida na DGF. E o trabalho da Ana, que é a barreira. Quais são as barreiras que os pacientes em terapia renal substitutiva do nosso hospital enfrentam para ser inscritos na lista de espera? Então, é um trabalho lindo que a Ana está começando agora, estudando, então, quais são os entraves que esses pacientes vão ter até chegar à fila de transplante. Entre outros trabalhos, aqui eu coloquei alguns que nós desenvolvemos lá no laboratório. Eu destaco também a nossa participação nos estudos do Covid. Nós tivemos aqui a doutora Fernanda e a doutora Tamires, que foram pessoas chaves para esses tratamentos, e publicamos 1, 2, 3, 4, 5 trabalhos rapidamente, utilizando, então, a nossa população, que era a população em diálise e a população de pacientes transplantados. E, para finalizar, eu queria deixar aqui algumas fotos, que é uma retrospectiva de tudo que nós passamos até chegar onde nós chegamos hoje. Então, aqui em 2005, você lembra, Maria Alice? Foi a primeira foto que nós tiramos no laboratório Litex. Em 2006, nós tivemos a participação aqui do Dr. Kupiek, que nos veio visitar o laboratório. Em 2008, eu coloquei como primeiro prêmio que nós ganhamos no laboratório. E aqui está o Dr. Emil Sabá, que veio nos dar esse prêmio. 2023, a Nayane ganhou o prêmio como o melhor trabalho do Congresso da BTO, melhor trabalho clínico. E essa aqui é a nossa turma de 2024. Então, eu agradeço a todos, as parcerias e a equipe, então, do Laboratório Litex, principalmente o doutor Mário, que encabeça esse laboratório, a doutora Maria Alice, a doutora Ida. Obrigada. Então, muito obrigada, doutora Heloísa. Isso é para mostrar para vocês que nem sempre só o que... aqui vocês viram que existe uma conjunção, e eu tenho muito orgulho de poder fazer parte. São 20 anos onde tudo começou, né? Doutor Mário encabeçando tudo isso, com suas ideias, que muitas vezes a gente falava, meu Deus, onde é que isso vai dar? E a gente viu que a doutora Heloísa, da Glória, né? A professora Glória, que está sempre conosco, sempre esteve, e todos os que já passaram, né? Isso é só um motivo de orgulho, que nem sempre a clínica, vocês veem que muito se dá valor à pesquisa clínica,
Então, onde há um retorno financeiro, porém, aqui com muito sacrifício, tudo foi começado, e isso foi com, muitas vezes, a gente tirando um pouquinho do dinheiro do bolso, para a gente pagava para poder conquistar algumas coisas, né? Então, vocês viram que muitas vezes a pesquisa clínica traz um retorno financeiro, sim, mas eu acho que o que traz de retorno, que nos é muito gratificante é essa pesquisa básica, né, que com muito sacrifício foi feito. Tá? Então, eu quero agradecer a Heloísa por essa oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho, né, que eu acho que isso é extremamente importante para nós, vocês conhecerem e saberem, né, que isso existe, que está aqui na faculdade, com a colaboração de muitos da FUNFARM, né, que colaboram com a FAMERP, e nós temos muito orgulho de poder fazer parte desse time. Doutor Mário. Se vocês entenderam, se tem alguma dúvida, que isso é a superfície, né, da coisa. Basicamente, a mentalidade que tem que ser criada é você ter uma pergunta. Então, quando a gente começou a fazer o modelo experimental, que já era mais conhecido, de redução de 5/6 da massa renal, vocês não estavam mexendo com o transplante? De certa forma, não estavam. Estamos mexendo com insuficiência renal crônica. Você pega a disfunção crônica do transplante, nós estamos no mesmo barco ali. Então, a pergunta é: eu posso retardar a progressão da doença renal crônica? E na época tinha essa história dos ômegas 3, das prostaglandinas, e, e já é uma coisa mais antiga, mas a gente testou essa hipótese. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que quando você faz um ratinho com, com muito pouca massa renal, eles ficam muito doentes, eles morrem. Então, você vai mexer com um animal que está pré-diálise, vamos dizer assim, ou em diálise. Por isso que nós elaboramos o modelo 2/3, que era uma forma mais branda que você podia falar, bom, se eu der o remédio antes, talvez eu consiga o melhor resultado. Daí foi, então essa foi a primeira linha. Na segunda linha, dentro ainda, eu posso retardar a progressão da doença renal crônica? Então a onda já caiu bastante, mas era células-tronco. Por isso que nós nos associamos com o NuCel, que tinha uma pessoa lá que fazia cultura de células, vários tipos de células, e a gente acabou fazendo aqui também, ele veio para cá. Então você tem que fazer colaborações, não tem jeito. Você não tem dinheiro para fazer tudo. E lá fora, todos os países têm muitas colaborações. É que a gente acha que a gente pode fazer tudo. Não, eles colaboram entre eles também. E a colaboração é o segredo de tudo. Então, colaborando com eles, eles fizeram a cultura e a gente injetou os ratinhos. E a Heloísa não falou, mas é uma dúvida que ficou para a gente. Eu tenho até hoje. A primeira coisa, quando nós injetamos as células tronco nesses animais, na histologia que foi feita no IBILCE, apareceram glomérulos. Aí nós falamos, será que isso é real? Será que isso é um artefato? Será que foi quando foi cortada a lâmina, foi um pedaço de glomérulo para lá? Mas até hoje eu ainda tenho a dúvida, porque é descrito que você pode aparecer tecidos de pâncreas e de rim, curiosamente. Ficou a dúvida, porque nós não fomos adiante nisso aí, né, nessa área. Se vocês lembram do tumor de Wilms que apareceu, que a gente deu ênfase, olha, vai aparecer o tumor, apareceu o tumor de Wilms, que era uma coisa inesperada, mas quando você vai estudar tumor de Wilms, vocês lembram, ou vocês vão aprender, que são células indiferenciadas do tumor do Wilms. E muita gente fala que o rim primitivo é um tumor de Wilms, se você for ver. Então, será que esse tumor de Wilms, que nós estamos agora falando, olha, é uma coisa ruim, na verdade não era uma
distorção da injeção da célula-tronco que a gente estava dando, estava produzindo naqueles rins, ficou no ar também. A gente não tem fôlego, não tem dinheiro, não tem tempo para seguir fazendo essas coisas. Mas, como transplantador, a pergunta que eu sempre me fiz e sempre passei, olha, eu quero saber o seguinte, usando essa porcaria de Eurocólis que a gente tem, eu posso melhorar essa solução, já que a Celsior é para fígado e também não resolve nada para o rim? Se eu esquece máquina de perfusão, eu quero ter máquina de perfusão, eu já falei, tinha falado isso anteriormente para a diretoria, mas antes eu quero saber, utilizando esse método primitivo que se chama método de preservação estática, que é o rim que vem aí no refrigerado para vocês, eu posso modificar essa solução de forma que esse rim fique menos sofrido? E se eu modificar para o rim de critério estándar ou marginal, ele vai ter um desfecho melhor? Essa que foi a pergunta. Então, a gente vem agora batalhando em cima disso. Mas para responder essa pergunta, a gente tinha que saber se esses rins eram diferentes. O ECD, bom, porque é uma divisão dualista, né? Nós falamos, 59 anos, AVC, creatinina maior que 1,5, então esse é ECD. O outro é um índice, KDPI. Mas esses rins são diferentes em quê? Fora a classificação. Então, em termos moleculares, o que a gente encontra de diferente? Então, nós vimos, tem diferença entre eles. Um é mais inflamado, o outro é menos inflamado. E eu chamo a atenção de vocês. Isso não é rim transplantado. Esse é o rim que não foi transplantado. Ele vai ser transplantado. E vai ficar pior ainda, porque aí ele vai. Por isso que se chama inflamação estéril. Você não tem o antígeno do doador ainda. Você tem só os fenômenos de hipóxia, de isquemia, de frio naquele rim. Você não tem a reperfusão com o aparecimento dos HLA. Não tem. É um rim virgem de ver qualquer outro fenômeno inflamatório. Então, nós podemos modificar e nós estamos envolvidos agora nisso aí. Parece que a gente pode modificar. Essa droga aí, MCC, que a gente utilizou, deu resultado. Mas isso pode ser modificado de outra forma, que nem a Ananquira. Tem no comércio, mas aqui para nós ninguém, nenhum reumatologista aqui prescreve. Não tem onde comprar. Lá, agora, a menina que está na Holanda compra com uma maior facilidade. E lá eles têm facilidade de fazer com rim de porco. E lá eles têm facilidade de usar a máquina de perfusão. Não a máquina de perfusão hipotérmica, que nos Estados Unidos e Europa todo mundo usa, mas a normotérmica, né? Então, se você puder modificar a solução que você preserva o rim de forma a melhorar esses órgãos, seria um grande passo. Claro, se você depois puser essa solução na máquina de perfusão, que já melhora o rim também, melhor ainda, né? Agora, se é hipotérmica, se vai ser normotérmica, isso aí a literatura dirá, nós não sabemos ainda. A hipotérmica funciona. Então, essa é a linha de raciocínio que a gente vem seguindo. Não são, você fala, não são coisas malucas que você vê lá, o DNA ligou aqui, ligou lá. Não é muito estratosférico o raciocínio. São perguntas simples que às vezes requerem uma metodologia mais complexa para você chegar numa resposta relativamente simples. Ou não, né? Ou não. Então, o laboratório existe com essa finalidade, não deixa de ser um hobby, né? Uma brincadeira para a gente que tem formação clínica, para mim particularmente. E eu aprendi isso fora. Porque se você não entender os mecanismos envolvidos, é duro você ter uma visão da medicina sem entender a biologia. Vocês vão ficar, o que eu fico sempre brincando com vocês, preso com as diretrizes, os consensos, guidelines, não sei das contas, e ninguém vai raciocinar absolutamente nada. Então, quem quiser participar do laboratório, tiver tempo disponível e for ponta firme, porque se não for ponta firme, nem precisa ir. Nós estamos de portas abertas para receber vocês lá no que vocês quiserem. Sem perguntas?
Obrigada. Então, obrigada mais uma vez. Está encerrada a nossa reunião. Eu queria chamar o pessoal do Litex aqui para a gente tirar uma foto aqui na frente, por favor.